Primeiro, dizer que esta é uma das audiências com a melhor qualidade, assim, uma das. E as contribuições permita Vossa Excelência, são de fundamental importância. Ainda que a defesa de algumas teses possam merecer o nosso contraditório. Eu não sou jurista, né? Mas levantaria assim, algumas questões apenas para, quem sabe, enriquecer o debate. Algumas observações. Assim. Eu li dois, e não se trata de questionar aqui as informações dadas, ao contrário, é apenas dizer que o exemplo dos Estados Unidos é importante, assim, ter sido explicitado pelo Dr. Jobim, porque mostra que os estados, inclusive os estados federativos, podem ter formas diferentes de constituir o seu arcabouço constitucional e legal em geral, né? Nós temos assim o Canadá, uma Suíça, Suécia, nós temos mesmo agora Equador e Bolívia, experiências interessantes em que se reconhecem nações. Ele é um estado multinacional, mas é unitário. E é bonito assim as inovações que surgem. O Brasil optou por considerar como terras da União. E há uma tradição nisso, desde a Carta Régia de 1611, citada num parecer do Dr. José Afonso da Silva, e num outro parecer provocado mais recentemente pelo CIMI, ele inclusive vai na Carta Régia de 1680 para, inclusive, discordar de uma tese de Vossa Excelência, que é assim, as terras indígenas nunca deixaram de ser da União, né? Com base nessa referência, mas eu acho que isso é até secundário, assim. Eu queria, digamos assim, lhe parabenizar pelo feito histórico, que ajudou a resolver muitos conflitos, ainda que possibilitando corretamente, administrativamente ou judicialmente, o que se chama judicialização, contestar processos, durante o processo e até depois. E, inclusive, os processos pregressamente definidos. O decreto 1775 permitiu que se retificasse áreas já demarcadas, não é? Então, isso é importante. Com a portaria 14, ela delineia, pode ser aperfeiçoada, eu acho que muito pode ser feito, mas eu acho que são eventos históricos importantes para, digamos, impedir interpretações apaixonadas, emocionais, que estão muito presentes aqui. O relator, inclusive, demonstrou a Vossa Excelência o quanto a emoção predomina sobre a razão em muitos momentos aqui. Ele jogou um beijo. O Leitão sabe disso. E eu quero, inclusive, dizer que o Leitão participou de um debate, um jornal da pecuária, Canal Rural, sobre a portaria 303 aqui citada, em que o próprio Adams reconhece que a portaria ela serve de orientação, ela não pode ser vinculativa, como o doutor Jobim também reconhece. É claro que é uma orientação, uma decisão da Suprema Corte do país, como não vai ser considerada? No entanto, há de se considerar a diversidade territorial do país, as diferenças de Estado, as diferenças, inclusive, de demandas indígenas, as diferenças de demandas dos pretensos proprietários, a dimensão das propriedades. Bom, um exemplo, deixa eu fechar, se me permite aqui. Foi citado aqui Pataxó. Eu fiquei tão chocado com a decisão de um órgão do Estado brasileiro, o ICMBio, que agora quer retirar 6 aldeias Pataxó da Reserva Nacional do Descobrimento. Ora, se é Reserva Nacional, o que é que o indígena prejudica a Reserva Nacional? Então, é o próprio Estado criando conflito. Como, naturalmente, há situações em que o INCRA demarcou sobre terras indígenas. É o Estado criando problemas. Doutor Edmilson, por favor. E quando esses problemas existem, temos que buscar a solução.
Mas aí existe o problema, me permite só uma observação, que eu passei a concordar, eu tenho humildade para reconhecer. Eu passei a defender aquilo que está expresso na PEC 71, que eu queria ouvir a posição de Vossa Excelência. Né? A possibilidade de desapropriar não só as benfeitorias, mas a terra nua, assim se chama, para aqueles proprietários que entraram de boa fé, muitas vezes no século XIX ou depois, mas antes da Constituição de 88, né? E que hoje, na verdade, enfrentam conflito com comunidades indígenas. Eu queria, assim, apenas dizer que eu queria ter um pouco mais de tempo para citar um parecer do doutor Afonso, baseado em 3 questões em que ele realmente é contundente. Eu vou fechar com isso. Uma, ele fala se não foi marcado na Constituição a posse memorial, mas o conceito de direito originário está posto. E aí ele questiona, por exemplo, o Instituto do Renitente Esbulho, baseado nisso, no direito originário. Ele, por exemplo, questiona o conceito de marco temporal, e aí ele vai lá na Carta Régia 30 de junho de 1611, e ele questiona também o impeditivo alegado por alguns, e Vossa Excelência, assim, de forma muito tranquila, mostrou que não há proibição, mas há, digamos assim, requisitos e parâmetros, condições para fazê-lo, que é a ampliação de áreas indígenas.